Olá, seja bem-vindo ao canal Odisseia, um canal dedicado ao nosso desenvolvimento humano e espiritual, nessa série que nós vamos tratar da temática de prosperidade real, prosperidade legítima. E hoje eu gostaria de falar sobre uma dívida, que talvez você tenha essa dívida e não saiba, porque muitas pessoas na atualidade são devedoras em relação a isso que a gente vai comentar e sequer têm consciência disso. O problema é que quando chegar o momento da cobrança dessa dívida, essa cobrança pode ser muito dura. E não raro, a existência dessa dívida leva pessoas à ruína, a fracassos no campo profissional, no campo dos relacionamentos, no campo financeiro. Eu estou falando sobre a dívida que você tem para com você mesmo. É isso sim. Às vezes nós temos dívidas para conosco e não temos consciência dessas dívidas. O problema é que quando a gente não cuida dessa dívida, a gente pode comprometer não só o nosso presente de maneira inesperada, mas com certeza o nosso futuro. Pensemos na dívida que a gente tem com o cartão de crédito. Quando a gente deve o cartão de crédito, a dívida vai se acumulando, os juros vão aumentando, o que acontece? A gente vai ficando mais limitado, mais constrangido, sem muitas opções. A gente já não consegue tomar as mesmas decisões, consegue adquirir as mesmas coisas, nos movimentar da mesma forma, porque a gente fica ali limitado financeiramente por essa dívida que foi se acumulando. A mesma coisa acontece em relação à dívida que nós temos para conosco mesmo. A dívida financeira, ela nos limita, tanto quanto a dívida que nós temos para conosco. E essa dívida, ela é tão importante que eu diria que ela é a primeira que tem que ser paga. Eu vejo pessoas que às vezes estão passando por situações de endividamento, estão preocupadas com cheque especial, com dívidas de cartão de crédito, às vezes com empréstimo consignado, outros empréstimos, e quando elas me procuram sempre dizem assim, nossa, eu preciso de uma solução para quitar a minha dívida. Eu dou uma olhada para a pessoa e vejo que ela está emocionalmente abalada, que ela não está cuidando da saúde, que ela não está se atualizando. E eu digo, olha, calma um pouquinho, porque o problema é que para você conseguir quitar a sua dívida financeira, você precisa primeiro quitar a dívida com você mesmo. Porque senão você não vai ter energia, não vai ter recurso, não vai ter disposição para conseguir angariar os recursos necessários para poder pagar aquela dívida. Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa esteja com algumas dívidas e decida arrumar um emprego. Só que ela não cuida da sua saúde, ela não cuida do seu estado emocional, da sua mente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, e ela vai para a entrevista de emprego em frangalhos, desanimado, decepcionado, frustrado, não passa aquela energia, não passa aquela confiança. O que vai acontecer com a pessoa que está do outro lado da mesa e que vai decidir se essa pessoa vai ser contratada ou não dentro daquela empresa? Muito provavelmente ela não vai fazer uma boa avaliação. Por isso, a gente precisa ter em mente essa sequência para que a gente entenda que nós precisamos cuidar e pagar dessa dívida primeiro, a fim até de que a gente consiga angariar os recursos para pagar a dívida financeira. Eu quero aprofundar um pouquinho nessa temática, falando sobre os 3 elementos que compõem essa dívida que nós temos para conosco mesmo. Porque é preciso entender essa dívida, a fim de que a gente evite que ela seja angariada, quando possível, mas se de repente a gente já tiver com algum saldo negativo em um desses 3 aspectos, a gente comece imediatamente a saldar essa dívida. O primeiro aspecto é a nossa saúde. Já diziam as pessoas mais velhas com muita sabedoria, minha mãe adorava falar essa frase, que a saúde é o nosso principal patrimônio. E de fato, se a gente não tiver bem de saúde, todo o resto fica comprometido. Se uma pessoa estiver à beira do infarto, ela não vai conseguir ser um bom profissional, ela não vai conseguir ser um bom empresário, na verdade vai comprometer todas as outras áreas da vida dela, os seus relacionamentos, a sua posição na sociedade, as suas atividades sociais. Então é preciso que a gente cuide da saúde. Você tem cuidado da sua saúde ou o seu cheque especial do ponto de vista da saúde está assim meio no vermelho? Tem feito algum exercício? Tem cuidado da sua alimentação? Tem se preocupado com o seu sono? Tem de fato tomado aqueles cuidados mínimos necessários para que a gente possa manter o corpo físico funcionando?
Porque se ele não estiver funcionando, a gente não vai conseguir desempenhar nossas funções adequadamente, seja no campo familiar, profissional, social. Se a gente estiver em situações que sejam de doença, às vezes a pessoa está com problemas cardíacos, ela está com problema de triglicerídeos alto, ela está com problema nos rins, ela está com problema renal, ela está com problema no estômago. Se ela não cuidar disso, ela não vai conseguir ter um bom desempenho. Às vezes a pessoa está sem foco, sem conseguir desempenhar bem as suas atividades, e na verdade pode ser um problema hormonal. Eu tive um amigo próximo que estava passando por uma crise de ansiedade muito grande, sabe, chegando até quase síndrome do pânico, estava preocupado, e ele assim, sem entender o que estava acontecendo, achou até que estava perdendo a sua sanidade mental, foi no médico, estava com um problema hormonal, e feita a correção do hormônio, a situação se normalizou totalmente. Não estou dizendo que esses sejam sempre os casos, há casos mais graves, obviamente, mas mesmo esses precisam de mais atenção. Então a primeira dívida que nós temos para conosco mesmo é cuidar da própria saúde, cuidar do equilíbrio do nosso corpo físico. Porque não adianta a gente trabalhar muito, ter muito recurso financeiro e ser a pessoa mais rica do cemitério. Aliás, eu conheço muitas pessoas que, embora tenham patrimônio financeiro, não devam nada para banco, tenham o suficiente para viver durante toda a sua vida, estão em débito nesse aspecto, e por isso com a sua qualidade de vida prejudicada. O segundo aspecto da dívida que nós temos para conosco mesmo são os nossos conhecimentos, a nossa mente. E essa é uma dívida interessante porque ela não é uma dívida que aparece de uma hora para outra. O nosso conhecimento, as informações que a gente tem, as habilidades de que a gente dispõe, elas são úteis num determinado momento. Mas na medida que o progresso acontece, são necessárias atualizações, são necessárias mudanças, acréscimos. E se a gente não se preocupa com isso, a gente pode chegar no momento em que a gente acha que tem muita habilidade, mas aquela habilidade não é uma habilidade que tem valor no mercado de trabalho, não tem valor na sociedade. É como alguém querer montar, hoje em dia, uma fábrica de abridor de latas. No passado já foi muito útil, todo mundo utilizava isso em casa, mas hoje em dia pouquíssimas pessoas utilizam, uma vez ou outra, mas não é algo que daria para a gente montar um negócio. Eu sempre comparo essa questão do conhecimento e daquilo que a gente às vezes não se preocupa em adquirir, em atualizar, com o impacto da inflação nas nossas economias. A inflação é aquele fenômeno econômico que vai corroendo o nosso patrimônio financeiro. Todo ano, às vezes até mensalmente, ela vai lá e tira um pedacinho do nosso dinheiro. E se a gente não tomar muito cuidado, com o tempo ela pode consumir grande parte ou toda a parte do nosso dinheiro, porque embora a gente tenha o mesmo valor, a gente não tem o mesmo poder de compra. O dinheiro já não vale mais a mesma coisa. Então a inflação ela é perniciosa porque ela vai corroendo o nosso dinheiro aos pouquinhos. Eu vejo pessoas, por exemplo, que ainda mantêm recursos financeiros na poupança, o que é um grande equívoco, porque a poupança não corrige, na maioria das vezes, nem pela inflação. A pessoa não percebe, ela olha lá, ela acha que a conta dela está aumentando, está rendendo, mas na verdade a inflação vem cobrando mensalmente a sua parte e vai diminuindo o valor de compra. A gente vai falar muito sobre isso nessa série, adentrar um pouquinho nesses aspectos econômicos mais para frente, se você tem interesse em conhecer um pouco mais. Aliás, pode deixar aqui seus comentários, suas perguntas, porque essa série foi preparada para você, para atender às suas dúvidas, às suas necessidades, nesse campo da prosperidade real. E a mesma coisa que acontece com a inflação, quando a gente trata do aspecto financeiro, do dinheiro, também acontece em relação ao nosso conhecimento. O conhecimento de uma pessoa, ele é útil num determinado momento, mas se ele não for atualizado, ele vai começando a se deteriorar. Imaginemos, por exemplo, um médico que saiu da faculdade há 10 anos atrás e não se atualizou. Esse médico hoje, embora ele possa exercer a sua profissão, ele tem lá o seu CRM, mas ele já não vai conseguir fazer as mesmas coisas de alguém que no mesmo período buscou ir a congressos, ler revistas, conversar com pessoas, estar antenado em relação às mudanças. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Se você é um profissional liberal, precisa se atualizar. Se você é um empresário, você precisa se atualizar. Se você é alguém que trabalha dentro de uma empresa, você precisa se atualizar. Porque se você não cuidar do seu conhecimento,
ele vai se deteriorando. Imaginemos, por exemplo, o impacto que a internet causou na maioria dos modelos de negócio. E aquelas pessoas que não souberam se atualizar, ir para a internet, se posicionar de uma maneira adequada nas redes sociais, perderam grande parte do mercado para outras empresas que fizeram isso, e às vezes até que não tinham produtos e serviços tão bons quanto as primeiras, mas entenderam onde estava a atenção da pessoa, onde estava a nova tecnologia. E é muito simples a gente fazer isso na atualidade. Eu tenho um amigo que foi produtor de programas de TV, ele fez vários documentários, chegou a dirigir alguns curta-metragens, e eu estive na casa dele alguns anos atrás, ele estava me mostrando os equipamentos que ele utilizava. A gente entrou numa sala bem maior do que essa que a gente está. Ele falou, Saulo, isso aqui tudo a gente utilizava para fazer uma transmissão ao vivo. E hoje, o que a gente precisa para fazer uma transmissão ao vivo e falar com milhares de pessoas? Só isso aqui que a gente carrega no bolso. É uma mudança. Então nós precisamos estar atualizados. Agora, quando a gente fala dessa dívida em relação ao conhecimento, à nossa mente, não é só no campo da atualização. É no sentido da gente se preservar em relação ao que nós estamos trazendo para dentro da nossa mente. Porque quando a gente vai no supermercado, utilizar o nosso dinheiro, o nosso recurso financeiro para trazer provimento, alimento, produtos para casa, a gente não se preocupa ali com a data de validade, se as coisas estão em ordem, a gente não traz uma comida estragada, a gente não traz um produto fora da data de validade, porque a gente sabe que aquilo não vai fazer bem. Acontece quando a gente fala da nossa mente, às vezes a gente consome muitas coisas que não nos fazem bem. A gente não se preocupa com o lixo tóxico que muitas vezes nós consumimos diariamente através das redes sociais. Nada de errado com as redes sociais, elas são maravilhosas. É em função delas que nós estamos aqui conversando, que a gente pode ter contato, que a gente pode compartilhar ideias, que nós temos acesso a muitas coisas. Acontece que se nós não soubermos utilizar as redes sociais da maneira adequada, a gente pode estar se comportando como uma pessoa que vai acumulando lixo dentro de casa e essa casa ela vai deteriorar. No caso, a casa aí é a nossa casa mental, a nossa mente. Nós precisamos tomar cuidado e cuidar da saúde para que a gente não ingira tóxicos mentais e a gente comprometa o nosso equilíbrio em função exatamente daquilo que a gente está consumindo. Notícias que são notícias escandalosas, informações que não são úteis, a gente desperdiçar o nosso tempo nas redes sociais, vendo coisas que não vão contribuir para o que a gente está buscando, tudo isso vai comprometendo e vai gerando um débito que mais tarde a gente vai ter que saldar. O último elemento que a gente deve tomar muito cuidado em relação a esse endividamento para conosco mesmo é a nossa saúde emocional. A gente conseguir entender os estados emocionais que a gente vive. Aqui no canal Odisseia, nós falamos muito sobre isso, o Haroldo tem conteúdos extraordinários sobre isso, da importância da gente cuidar da nossa saúde emocional, para que a gente não deixe que as circunstâncias externas determinem o nosso estado emocional. Por uma razão muito simples. Imaginemos que você está cuidando de um projeto, seja um projeto no trabalho, seja um projeto na sua vida pessoal, seja um projeto na sua empresa, e você precisa de recurso mental, você precisa estar realizando, cuidando dos detalhes, você precisa analisar qual que é o objetivo, os riscos, ou seja, você realmente está comprometido com aquele projeto para que ele seja bem sucedido. Imaginando que você esteja muito bem, que você esteja bem disposto, animado, empolgado, feliz, você vai atuar de uma determinada forma naquele projeto. Agora imaginamos que você esteja desanimado, chateado, irritado, frustrado. Como é que vai ser o seu desempenho naquele projeto? Obviamente que diferente. Na medida em que nós estamos bem emocionalmente, nós conseguimos dar o que nós temos de melhor. E quando a gente não está bem emocionalmente, a gente não consegue ofertar aquilo que nós temos de melhor para aquele projeto. Cuidar do nosso equilíbrio emocional é a gente reconhecer que as coisas acontecem fora, mas nós não podemos permitir que elas determinem o nosso estado emocional. Elas podem trazer maiores desafios, podem ofertar alguns problemas, mas elas jamais podem determinar o nosso estado emocional.
por essa razão, quando a gente fala de prosperidade real, a primeira dívida que nós temos que pagar é a dívida que nós temos para conosco mesmo. E essa dívida ela vem nessas três formas. A dívida que nós temos em relação à nossa saúde, à nossa mente, nosso conhecimento e às nossas emoções. A gente equilibrar isso. Saudadas essas dívidas, nós podemos avançar. Talvez você esteja passando por uma situação que eu já encontrei muitas pessoas. Talvez você esteja passando por uma situação de endividamento financeiro, esteja com cartão de crédito estourado, devendo o banco, com empréstimo consignado, outro tipo de empréstimo, cheque especial. E às vezes a pessoa, quando me procura nessa situação, ela vem já naquele estado emocional, que é um estado bastante debilitado, e ela acredita que tem que buscar uma solução para a própria dívida. E a primeira coisa que eu digo para essa pessoa é: você não é a sua dívida. Você precisa cuidar de você, você precisa estar bem para que você tenha condições de saldar a sua dívida financeira, mas começando por buscar o melhor que você tem. Manter a cabeça erguida, a sua dignidade, porque é isso que vai conseguir fazer com que você se posicione, seja no mercado de trabalho, seja empreendendo, a fim de você saldar a sua dívida. Por isso, é importante que nós tenhamos consciência de que é preciso saldar a dívida para conosco mesmo. Comece hoje, faça uma avaliação, dá uma olhadinha. E não me importa se você tem muito recurso financeiro ou se você está endividado, vamos fazer uma abstração nesse momento e vamos dar uma olhadinha como é que a gente está em relação a essa dívida. Está em dia com ela? Está em dia com a saúde? Está em dia com o aperfeiçoamento, com o aprimoramento do conhecimento, com a atualização? Está em dia com as nossas emoções? Ok, ótimo, parabéns para você. Se não está, é hora de começar a saldar a sua dívida mais importante. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma história, deixa aqui para a gente lê todos esses comentários e para a gente é muito importante saber o que você está pensando. Se foi útil, lembra de compartilhar, de deixar aquele like, de assinar o canal para receber mais conteúdos como esse e nós nos vemos no nosso próximo episódio tratando da temática de prosperidade real. Um grande abraço e até lá.